O livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo, ele é muito importante para entender como funciona a sociedade brasileira hoje. Ele traz essa estrutura que a gente convive até hoje, né? Do europeu, do negro, as estruturas, outras classes, claro, outras raças, mas é bem isso, né? O poder e quem não tem poder. Então a gente vê essa estrutura que vem, né, ambientada do século XIX, muito marcante no século XXI. A gente vê questões do feminismo, a gente vê questões do sexismo, a gente vê a questão machista, a gente vê como que se estruturou toda a sociedade brasileira, né, a partir do advento da libertação dos negros que foram escravizados. Então, o que a gente tem? A gente tem o João Romão, que representa o europeu. Então, ele trabalhava por um senhor que vivia de uma taverna, né? E, quer dizer, já mostra, né, a questão da exploração sexual. Então, assim, e se isso era forte, né, no século XIX, então, hoje a gente consegue explicar o Nordeste, por exemplo, né? Então, a gente tem essa questão. Quando o patrão do João Romão vem a óbito, ele começa a tomar conta dos negócios, ele herda tudo aquilo. Quando ele começa a tomar frente aos negócios, né, o que o autor coloca? Que ele, então, ele está empresário e ele tem onde morar. Então, ele coloca lá, empresário e estabelecido. Né? Então, tem uma referência. Tem eira e beira, que era uma situação que se falava muito na época. Nessa relação toda, né, de empresário estabelecido, ele se aproxima de Bertoleza, aparece Bertoleza. Então, o que nós temos? Nós temos uma mulher negra, com uma década antes do advento da libertação dos negros, que trabalha, né, no estabelecimento do lado, que ganha muito dinheiro e faz muito sucesso e é bem frequentado. Então tem muito mais movimento do que o do João Romão. Isso ele deixa bem claro, né? Então olha essa questão, né? Um homem trabalhando, uma mulher trabalhando, né? Ele não era escravo, ele era empregado e ela escrava. E o interessante dela ser escrava era o dono. E isso é muito marcante na fala do autor. Porque ele não dá o nome, a gente não tem o nome do senhorio de Bertoleza. A gente tem a descrição física dele. E a gente tem o local de moradia. Isso mostra o poder, a relação de poder que tinha. Então, assim, ele era um velho, cego e residente em Juiz de Fora, bem longe de onde eles estão. Então, o que ela tem lá? Ela tem um homem branco, velho, deficiente, que ainda assim tem uma escrava. Então, é muito difícil um herdeiro dessa pessoa que já não trabalhava, né, e ainda tinha que devolver, né, ela tinha que devolver 20 mil réis para ele de jornal, que era tipo um aluguel, né, um valor em cima do que se lucrava na venda, no estabelecimento. Então, 20 mil réis era muito dinheiro, tá? E
o que mais o autor deixa indício que a gente vê hoje, né? Então, assim, 30 anos já era considerada velha. Então, com 30 anos, ela já tinha uma boa parte de dinheiro para conseguir a carta de alforria. Engraçado que a gente tem que trabalhar 35, né? Não é muito diferente. Para conseguir a nossa carta de alforria e não precisar mais trabalhar para ninguém 8 horas por dia. Não tem que dar lucro, não tem que prestar conta. Não é muito diferente, é? Então tá. Ela era amigada com um português que tinha uma carroça. Então entenda, para um português no século XIX estar trabalhando com uma carroça, está fazendo um trabalho braçal, trabalho de escravo, não possuir um escravo, então socialmente ele estava no mesmo patamar de Bertoleza. Então era uma relação, apesar de, né, ela ser escrava, então talvez ela nem pudesse realmente se casar. Mas essa relação social e econômica, né, já começa aí, o dinheiro nos iguala, né? E o trabalho também. Então os dois trabalhavam. Quando esse homem vem a óbito, ela começa a se aproximar de João Romão. Nessa aproximação, o autor deixa claro que ela fala tudo para ele, ela conta tudo. Mas o que ele grifa, o que ele deixa em evidência é que ela, uma certa vez, tinha boa parte do dinheiro para comprar sua carta de alforria, mas que gatunos entraram pelo fundo do seu estabelecimento e a roubaram. Ele coloca uma mulher negra de 30 anos que rala muito, porque ela deixa claro que o senhorio lhe tira o sangue, né, o couro, quer dizer, e ele a coloca na posição de a mulher indefesa. Olha a mulher aí, né, sendo transformada em um alvo fácil que pode ser, né, vítima, né, alvo, quer dizer, vítima depois, alvo de violência, de roubo, e que vê na figura de João Romão alguém para protegê-la. E é isso que acontece. Né? Ele começa a protegê-la, proteger os negócios e acaba tomando conta de tudo, até que ambos, novamente, ela é amigada com ele. Né? Quando vão ver, estão amigados. Então você percebe que a mulher negra já não casa. Outra questão que dá para levar em conta é quando se fala do do feminismo negro e do feminismo branco. Então, o que você tem aí? Você tem uma mulher que nasceu na condição de ter que trabalhar. A gente não teve que lutar para trabalhar. E aí, o legal dessa fala do autor, na primeira página, é que ele deixa claro que o estabelecimento dela é muito mais rentável que o dele e muito mais bem frequentado. No sentido de ter mais clientes. Então, o que acontece? Ela, por si, é uma mulher negra, com 30 anos, que se sustenta. Ela está na condição de escrava. Mas ela é uma mulher que ela se sustenta, ela sustenta um outro homem lá em Juiz de Fora, velho, cego, e mora lá em Juiz de Fora. Ela trabalha e ainda vai no final, né, dar lucro para o João Romão, porque ela vai continuar trabalhando. Então, a relação da mulher negra com o trabalho é muito diferente da branca. A mulher branca ela teve que brigar para ir trabalhar. Né? E o interessante também que o autor deixa perceber é que quando ele fala assim, que toda crioula dessa época
via no branco a raça superior. Entenda, a gente não tinha opção. Ela não teria. Um escravo defender o outro dentro da sociedade do branco. Eles não estão no quilombo, né? Assim, não tinha opção. Então, é muito interessante você ver essa questão de colocar a raça superior numa mulher que sustenta 2 homens, com 30 anos, negra. Então, essa questão de raça superior, por quê? Qual o indício de superioridade que João Romão, que João Romão apresenta em relação a Bertoleza? Para o autor dizer que ela não quer o negro e ver no branco a raça superior. Ele fez um caderno, numa folha qualquer, onde escreveu garranchos, ativo, passivo, Bertoleza. Abriu uma conta para ela. O negro não tinha condições de fazer isso. Então, mesmo que ela tivesse estabelecimento, que ela se amigasse ou casasse, enfim, com um homem negro, mesmo que os dois trabalhassem, ganhassem muito dinheiro e ela ainda continuasse pagando o senhorio, ela não teria condições de guardar esse dinheiro no banco, eles seriam roubados com certeza sempre. Né? Então, por isso que é importante essa questão de discutir a educação, né? Nas escolas. Então, aí você já vê vários indícios de desigualdade social, racial, de gênero, raça, que a gente discute hoje, né? E esse livro ele traz muitas riquezas de detalhe. Você percebe como foi constituída a sociedade brasileira.